Come and get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o Império Macedônico. Lembrando que, essas videoaulas eu faço para que os meus alunos possam rever os conteúdos estudados em sala de aula, mas se for útil para você, então bom proveito, Esse é um assunto do 9º ano do ensino fundamental, Então, o Império, Esse é um assunto do 6º ano do ensino fundamental, E é um assunto também de grande importância, Quando eu falo em Império Macedônico, eu não tenho como desassociar o conteúdo com um nome que vai ser de extrema importância, Então, no caso, o nome é Alexandre o Grande. Então, o grande responsável, pela consolidação e pela expansão extrema, do Império Macedônico, que vai formar um gigantesco império, vai inclusive dominar, ou vai exercer influência sobre os gregos, e a partir desse contato a cultura grega vai ser chamada de cultura helenística, Então, a partir desse contato, dos macedônicos com os gregos e com outras civilizações da Europa e da Ásia, nós vamos ter uma mudança da forma da Europa e da Ásia viverem, Então, é um período de grandes trocas culturais, é um período de grande desenvolvimento e riqueza, diversidade cultural. E, com certeza, o nome do Alexandre o Grande é o nome que emerge nesse contexto, bom? Voltando um pouquinho antes, do Alexandre o Grande. De modo geral, os reis macedônicos, eles afirmavam, eles tinham a crença, o ideal que eles propagavam é que eles eram descendentes dos deuses gregos. Então percebam que o Império Macedônico ele recebeu uma forte influência da cultura grega. Então, achando-se descendentes dos deuses gregos, lógico que eles vão justificar, eles vão legitimar o seu poder, bom? Tanto é importante a cultura da Grécia antiga, para os reis macedônicos, para a cultura desse Império Macedônico, que os filhos da realeza, eles iam onde? Eles iam estudar na Grécia. Inclusive o próprio Alexandre, o Grande, ele foi discípulo, ele estudou com o próprio filósofo Aristóteles, Entretanto, apesar de valorizar a cultura grega, os gregos, eles tinham certa aversão aos macedônicos, Eles eram considerados bárbaros para os gregos. Então, havia assim uma aproximação por parte dos macedônicos da cultura grega, mas os gregos, nascidos na Grécia, realmente, eles viam com outros olhos os povos, não só os macedônicos, mas todos os outros povos que estavam ao seu redor, que estavam ao seu, no seu entorno, tudo bem? O Alexandre, no contexto de ascensão do seu império, ele vai dominando grandes extensões, e por valorizar a cultura da Grécia, ele vai formar o que? Os famosos centros helenísticos, que eram centros de estudos gregos, centro de estudos dos valores, da filosofia, do modo de vida da Grécia, bom? Então, o Império Macedônico, ele está intimamente ligado com o quê? Com a civilização grega, Lógico que, com o domínio macedônico, vai haver o quê? Uma troca entre os valores gregos, os valores do Ocidente, com os valores do Oriente, que são outras regiões, que vão ser dominadas por Alexandre o Grande, A capital do Império, era a cidade de Pela, cidade natal de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Essa foto aqui, essa gravura, mostra o Alexandre tendo aula com o seu professor, com o seu tutor Aristóteles, ok? Tudo bem? Então,
dei um apanhado geral sobre o quê? Sobre a origem, sobre a política do Império Macedônico, sobre o valor que a cultura grega tinha dentro do Império Macedônico. Agora vou falar um pouquinho sobre a economia, tá? O que eu não posso esquecer sobre a economia. A economia macedônica, ela era baseada, de modo geral, né? A base era a agricultura. Lógico que não era só a agricultura que existia a cobrança de impostos, né, em regiões dominadas, existia o comércio, mas de modo geral, né, o motor econômico era a agricultura. Tudo bem? Antes do Alexandre o Grande, eu tenho que citar ainda, né, a presença de Felipe II, que era pai do Alexandre o Grande. Ele também foi importante para a constituição do Império e para o início, né, da expansão do Império Macedônico, que depois foi consolidado pelo seu filho. Tá? Então, o Felipe II, né, algumas informações sobre ele. Ele assumiu o poder com 23 anos. O Alexandre também vai assumir bastante jovem o poder, né? Fortaleceu o Império, casou-se várias vezes, aumentou o seu poder, formou as famosas falanges, né? A organização militar com que os macedônicos conseguiam dominar os povos, a estrutura dos soldados, a organização, né? Que era muito eficiente para conquistar o inimigo. Toda essa estrutura militar foi criada pelo pai do Alexandre o Grande, né, por Felipe II. Então ele criou as falanges, né? Ele procurou conquistar a Grécia, colocando o quê? Muito esperto, uma cidade contra a outra. Lógico que quando as várias cidades-estados gregas, né, elas vão brigar entre si, se elas brigam entre si, elas não se unem. Se elas não se unem, elas ficam mais vulneráveis a ataques externos. Então, o pai de Alexandre o Grande, né, Felipe II, soube o que? Utilizar essa estratégia para enfraquecer e depois conquistar o inimigo, né? Então, ele faz isso, enfraqueceu, né, através das guerras, principalmente da guerra do Peloponeso, a questão de Atenas contra Esparta enfraquece os gregos, e os gregos ficam vulneráveis aos ataques macedônicos, tá bom? Nesse contexto aqui eu posso lembrar também, né, sobre Demóstenes, né, que era um grego, que ele, né, nas suas Filípicas, ele tentou abrir os olhos dos gregos para a estratégia do Felipe II, a estratégia que ele estava utilizando para tentar dominar a Grécia, tá bom? Eu tenho aqui, né, o Felipe II, eu tenho aqui o Alexandre, né, eu tenho aqui o famoso cavalo do Alexandre o Grande, chamado Bucéfalo, né? O cavalo que morreu em batalha, e ele inclusive criou uma cidade em homenagem, né? Batizou uma cidade em homenagem ao seu cavalo, tá bom? Então eu vou ter lá em 338 a batalha, muito importante, a batalha de Queroneia, né? Que Tebas vai vencer a cidade de Atenas. E aí o que vai acontecer? Da mesma forma que na Grécia existiam aquelas ligas de cidades aliadas, lembra lá? Eu tinha a Liga do Peloponeso, eu tinha a Confederação de Delos, tá? O Império Macedônico, né, também vai organizar uma liga com as cidades gregas ao seu redor, que é a chamada Liga de Corinto, tá bom? Então, nesse ponto, nessa altura da história macedônica e da história grega, tá? O Império Macedônico já estava exercendo influência sobre a Grécia Antiga, ok? Morre Felipe II, quem que vai assumir o poder? Vai assumir o poder o seu filho Alexandre o Grande, com 20 anos de idade, ele assume o controle do império que o seu pai deixa, tá? E o interessante é que desde pequeno, o Alexandre o Grande, ele se mostrou que um excelente guerreiro, um excelente conquistador. Sabe aquelas pessoas que parece que já nasceram para fazer aquilo, né? Era mais ou menos isso que aconteceu, né, com o Alexandre o Grande, tá? Então, o que vai acontecer? O Alexandre o Grande, né, vai combater as revoltas que sucederam após a morte do pai dele, lógico, né? Os macedônicos estavam exercendo influência sobre a Grécia. Quando o pai, o Filipe II, morre,
quem era grego contra os macedônicos vão tentar se rebelar, né? E o Alexandre o Grande, né, vai conseguir o quê? Vai conseguir estancar, né, essa revolta aí e vai continuar exercendo a influência, tudo bem? Alexandre, com o apoio de novas cidades depois, né, passa a articular o seu maior sonho, que era invadir e dominar os persas, tá? Então, o grande sonho do Alexandre o Grande, né, além de exercer essa influência sobre a Grécia, era o que? Era dominar o grande império temido que existia na época, que era o Império Persa, né? Vai conseguir isso, professor? Vamos ver, tá bom? Dentro desse contexto de expansão, né, dessas guerras contra os persas, eu tenho que citar algumas batalhas, como a Batalha de Granico, né, e a Batalha de Issos, tá? Então, o que foi a Batalha de Granico, tá? Então, Alexandre o Grande, ele vai lançar um ataque surpresa contra os persas, aqui está errado para variar, né, e vai ser vencedor, né? Então, nessa batalha, segundo a lenda, o Alexandre o Grande pegou 300 armaduras do inimigo, né, e levou para a Grécia em homenagem à deusa Palatenas, ok? Outra batalha, outra vitória que eles tiveram, tá? A Batalha de Issos, também foi uma batalha muito importante. E ao longo de cada batalha que o Alexandre ia travando contra os persas, a cada batalha o domínio persa ele ia sendo retraído e o domínio macedônico ele ia se expandindo. Então, lentamente foi se expandindo, né? Então, na Idade Antiga, eu tenho alguns povos que formaram grandes impérios. Os persas, com certeza, anteriormente. Depois, sem dúvida alguma, o grande império que foi formado, né? E vejam bem, dominando grande parte ali da África, da Europa, da Ásia, tá? Foi o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, que depois, lógico, só vai ser substituído, né, em termos de proporção, pelo Império Romano, tempos mais tarde, tá bom? Outras batalhas, outras vitórias, outras conquistas de Alexandre o Grande, tá? Então, em 332, Alexandre chega no Egito, mostrando no mapa para vocês, né, que essa região do Egito também foi dominada pelo Império Macedônico, né? E ele vai ser recebido como libertador e sucessor dos faraós. Outra batalha importante, Batalha de Gaugamela, né? Que vai consolidar o domínio sobre os persas. Nessa batalha aqui, os persas já vão ser realmente o que? Sucumbidos em relação ao Império Macedônico, tá bom? E, né, dentro desse contexto de expansionismo, outras batalhas vão sendo realizadas, tá? Outras batalhas vão sendo feitas. Um dos problemas que o Alexandre vai sofrer, né, numa maior fase do seu governo, numa maior fase de expansão, é que os seus soldados já estavam há muito tempo lutando, né? E lógico, ninguém gosta de ficar, né, anos lutando fora de casa, longe de casa. Então os soldados começaram o quê? A desejar, né, a nutrir um sentimento de voltar para casa. Então, nesse momento, tá, a questão do expansionismo começa a já dar uma freada. Mas mesmo assim, o Império do Alexandre o Grande ele já era extremamente extenso, ok? Tá? Alexandre conquista ainda a Índia. Na Índia, coitado, o cavalo dele vai ser morto, o Bucéfalo, e aí ele vai batizar uma cidade, né? vai fundar a cidade de Bucéfala, em homenagem ao seu cavalo, que ele não se separava, tá bom? Alexandre se casa com a princesa Roxane, né? Também foi assim, muito importante na questão, né, da consolidação das trocas culturais entre o Ocidente e o Oriente, essa questão do casamento, né, com a princesa. E após 11 anos de luta, né, 11 anos conquistando, 11 anos para formar o seu grande território tão sonhado, o Alexandre ele volta para a Macedônia, ele volta para a casa e vai morrer em 323, ok?
sobre a morte do Alexandre o Grande, não existe um consenso, né? Existem várias teorias, várias causas mortes, né, para o Alexandre o Grande, mas o fato é que, após a morte dele, o Império Macedônico, né, o Império gigantesco macedônico, ele vai ser o quê? Fragmentado. Ele vai ser dividido em 3 partes, em 3 reinos, né, pelos seus sucessores. O reino do Egito, o reino da Macedônia e o reino da Ásia. E aí chega ao fim, né, o Império Macedônico. Percebam que, né, em apenas 11 anos ele realiza o que? Uma grande expansão dos domínios reais, certo? E aí, nesse período, né, já estava começando a emergir o que? Aquela que seria uma nova potência posteriormente, né, lá na Península Itálica, estava começando a emergir, né, o Império Romano. Tudo bem, pessoal? Tá? Outra coisa que eu não posso esquecer, né? Quais foram os legados, quais foram as heranças que o Império Macedônico deixou para a gente, né? Todo povo deixa sempre algumas heranças, alguns legados para a nossa civilização. Então vamos lá. O grande legado, né, sem dúvida nenhuma, do Alexandre foi o quê? Foi a cultura helenística. É aquela cultura, né, que vai misturar os valores da Grécia antiga com os valores, vários valores do Oriente. Então, no ato de expandir o seu território, né, ele vai incorporar também o quê? Elementos das culturas dominadas, tá? Outras influências, tá? Que eu posso citar dentro do Império Macedônico, né? Eu tenho ali o Aristarco, que criou a teoria heliocêntrica muito antes do Galileu Galilei, né? O Hiparco criou um mapa celeste. Ptolomeu, a teoria geocêntrica, que a Terra é o centro do universo. O Eratóstenes, né, o valor do grau geográfico, a medida de circunferência da Terra. Euclides, né, criou a base da geografia plana. Arquimedes, a lei de flutuação dos corpos. Então, assim, vários pensadores, vários filósofos, vários estudiosos lá do Império Macedônico inventaram conceitos que muitas vezes são até atribuídos para outras pessoas tempos mais tarde. Então, assim, são vários legados, né, que eles deixaram para a gente, e também, lógico, legados, né, na arte, as esculturas, né, excelentes esculturas, como a Vênus de Milo e assim por diante, tá bom? Essa foi uma videoaula bem rápida, né, sobre o Império Macedônico, o Império do Alexandre o Grande, as conquistas, né, que ele fez, a formação da cultura helenística, misturando valores da Grécia com valores do Oriente, né, e os legados, alguns legados que os macedônicos, né, deixaram para a nossa sociedade contemporânea. Tudo bem, pessoal? Então, ou se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder para vocês com o maior carinho, com maior satisfação. Fiquem à vontade para fazer críticas, para fazer sugestões, tá? Estou aberto a esse tipo de contato, ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.